Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sequência. Definição: sequência é um conjunto de elementos, termos dispostos em uma determinada ordem específica. Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho aqui alguns elementos, termos, se eu dispor esses termos numa ordem específica, ou seja, cada elemento tem que ocupar uma determinada posição, tá? E aí, quando eu faço isso, eu tenho, na verdade, aqui uma sequência. Eu estou te apresentando aqui agora, ó, uma forma de representação de uma sequência. Perceba que cada um dos elementos ou termos, eles são separados por vírgula. E cada um desses elementos ou termos, eles ocupam uma determinada posição. Então, aqui o que acontece? Ó? O primeiro elemento, que é chamado A1, A índice 1, esse índice 1 dele aqui, ó, é para falar que ele é o primeiro termo. Se ele é o primeiro termo, ele vai estar ocupando aqui a primeira posição. O A2, o A índice 2, é para falar que eu tenho aqui o segundo termo. Ele vai estar, na verdade, na segunda posição, tá? Consequentemente, eu tenho o A3, A índice 3. Ele é o terceiro elemento, ele vai estar na terceira posição, tá? E aí eu vou ter o A4, o A5, o A6, AN-1, AN. Esse AN, ele é chamado também de enésimo termo, tá? Ele é o termo de ordem N. Eu escrevo A índice N. Então, o que você tem que perceber aqui, ó, que para qualquer valor que eu atribuo para N, sendo que esse N tem que pertencer aos naturais positivos, eu vou ter, na verdade, um determinado elemento que vai ocupar uma determinada posição, tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Esse meu N, ele tem que pertencer ao conjunto dos naturais positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá? Então, toma muito cuidado aqui, ó. Esse índice que você está vendo aqui, ó, ele vai informar para a gente qual que é a posição desse elemento, desse termo, na sua sequência. Tá? Bom, aqui eu tenho aqui para a gente, ó, uma tabela, tá? E essa tabela mostra o número de medalhas de ouro que o estado de Minas Gerais conquistou nas últimas 5 edições da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, toma muito cuidado, ó, quando você for fazer a leitura aqui de uma tabela, olha direitinho o que está escrito no cabeçalho dela, o que significa cada linha, tá? Importante aí você saber fazer a leitura aí de uma tabela. Então, na primeira coluna aqui, ó, eu tenho aqui ano, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Na segunda coluna, eu tenho aqui o número de medalhas de ouro. Então, ou seja, aqui, ó, em 2015, Minas Gerais conquistou 156 medalhas de ouro, 2016, 127, 2017, 135, 2018, 102, 2019, 120. Tá? Então, de acordo com essa tabela aqui, ó, eu posso definir aqui uma sequência. Eu posso pegar aqui, ó, 2015 e chamar aqui, ó, de primeiro elemento, 2016, segundo elemento, 2017, terceiro elemento, 2018, quarto elemento, 2019, quinto elemento, ou então termo. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu A1 é 156, A2, 127, A3, 135, A4, 102, A5, 120. Na verdade, índice, né? A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4 e A índice 5. Então, essa sequência aqui que eu acabei de apresentar para você,
ela representa o número de medalhas de ouro conquistado pelo estado de Minas Gerais ano a ano, a partir de 2015. Então, você tem que saber aqui, ó, que o primeiro termo aqui, ou A1, a índice 1, ele está se referindo aqui ao ano de 2015. Então, você já sabe que o segundo termo vai ser 2016, o terceiro 2017, o quarto 2018 e o quinto termo 2019. Ok? Bom, uma sequência também, ela pode ser representada aqui, entendida como uma função, tá? Então, portanto, uma sequência numérica, ela é uma função f dos números naturais positivos aos números reais, definida por f de n é igual a an, que fornece o par ordenado n a n. Então, o paralelo aqui é o seguinte, ó, a nossa função f de x igual a y, estudada lá no estudo de funções, tá? Ela associa o valor de x a um único valor de y. E aí você vai ter, na verdade, aqui um par ordenado xy. Tá? E aí, geralmente, lá com função, ela estava definida dentro de algum conjunto. Como é que agora eu estou trabalhando com sequência, eu vou ter aqui uma função definida nos números naturais positivos que vai estar associado aqui a qualquer número real. Ou seja, a minha função f, eu não posso colocar aqui dentro qualquer número que eu queira. Eu só posso colocar aqui número natural positivo, que é o meu n. E como resposta, ela vai me dar o meu a índice n, que nada mais é aqui do que qualquer número real. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, a nossa sequência não quer dizer que ela tem que ter só número positivo. Ela pode ter positivo, negativo, zero, tá? Ou seja, ó, os números, tá? Já esses índices aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e se tivesse mais, né? Índices, eles são, na verdade, números naturais positivos. Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Quando você atribui valor para n, você, na verdade, obtém aqui valor para a n. Por quê? A minha função pega os valores de n e associa, na verdade, aqui a valor de an. Então, quando o meu n é 1, o meu A1 é 156. Quando o meu índice é 2, o A índice 2 é 127. Quando o índice é 3, o meu A índice 3 é 135. Quando o índice é 4, o meu A índice 4 é 102. Quando o índice é 5, o meu A índice 5 é 120. Então, na verdade, essa função aqui pega n e associa, na verdade, aqui a n. Ok? Bom, classificação de sequências, tá? Eu vou ter aqui sequências finitas e sequências infinitas. Sequências finitas, elas possuem um número finito de elementos termos, ou seja, nós podemos determinar o número de elementos da sequência. Então, aqui na letra A, eu tenho uma sequência que possui 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tá? Na letra B, eu tenho uma outra sequência que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E na letra C, eu tenho uma outra sequência que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Tá? Então, é uma sequência que tem início e tem fim. Eu consigo contar quantos elementos termos essa sequência aqui para mim aqui possui. Quando eu tenho aqui uma sequência infinita, tá, eu já não consigo determinar qual é a quantidade de termos que ela possui, uma vez que ela possui, na verdade, aqui infinitos elementos. Tá? Ela possui, então, um número infinito de elementos, ou seja, eu não consigo determinar a quantidade de elementos da sequência. Tá? Bom, a diferença de uma sequência finita para infinita é que nas sequências infinitas, você vai ter aqui as suas reticências.
Então, essa reticências que aparece aqui, ó, é para falar aqui que você tem aqui mais termos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ela é infinita, possui aqui outros termos que eu não consigo aqui determinar, tá? Então, a letra A, B e C, como elas possuem aqui, ó, reticências, eu estou trabalhando, então, aqui com sequências infinitas, tá? Então, aqui, sequência finita, eu consigo determinar a quantidade de termos. Sequência infinita, eu não consigo determinar a quantidade de termos. Tá? Lei de formação. Os elementos ou termos de uma sequência numérica podem ser determinados por uma lei de formação, sendo termo geral ou então fórmula de recorrência. Então, perceba aqui agora, ó, que eu já trago o termo aqui, ó, sequência numérica. É que nós vamos formar agora aqui sequência de números, tá? E aí eu vou poder determinar essa sequência de duas maneiras, através do termo geral ou então através de uma fórmula aqui de recorrência. Vamos falar agora aqui um pouquinho aqui de cada uma aqui dessas duas situações. Primeiro caso, termo geral. O termo geral, ele é, na verdade, uma fórmula, e através dessa fórmula, eu consigo determinar qualquer termo da minha sequência. Então, aqui, ó, exemplo. Determine os 5 primeiros termos da sequência definido pelo termo geral AN igual a 3, que multiplica 2 elevado a N menos 1. Como eu quero que determinar os 5 primeiros termos, vou chegar aqui e vou escrever o seguinte, ó. Quero achar aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Para eu achar aqui esses 5 termos, eu vou utilizar aqui o termo geral que foi dado aqui para mim. Então, você vai ver aqui o seguinte, ó, através do termo geral, eu consigo achar qualquer um desses termos aqui, ó. Basta apenas atribuir o valor do índice de cada um aqui desses elementos. Então, eu vou chegar agora aqui, que, ó, a primeira continha que eu vou fazer é n igual a 1. Então, eu vou pegar agora aqui onde está escrito n e vou colocar aqui exatamente 1. Então, aqui vai ficar, ó, A1, que é igual a 3 que multiplica 2 elevado a n, que é 1, menos 1. Ó. Então, aqui vai ficar, ó, A1, que é igual a 3 que multiplica 2, 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 dá 1, e 3 vezes 1, 3. Ó. Já achei o meu A1. Para eu achar agora o A2, ó, eu vou fazer o meu n aqui igual a 2. Então, aqui vai ficar, ó, A2 é igual a 3 que multiplica 2 elevado a 2 menos 1. Então, aqui vai ser A2, que é igual a 3 que multiplica 2, 2 menos 1, 1. Agora, aqui primeiro eu faço aqui a potência. 2 elevado a 1 dá 2 vezes 3, 6, ó. Agora eu vou achar o A3, ó. Faço meu n aqui igual a 3, ó. Então, aqui vai ficar, ó, A índice 3, 3 que multiplica 2 elevado a 3 menos 1, A3 é igual a 3 que multiplica 2, 3 menos 1, 2. Então, agora eu vou chegar aqui e fazer a potência, ó. 2 ao quadrado, 4. E 4 vezes 3, 12. Mais uma vez, ó, para achar o A4, vou fazer aqui o meu n aqui igual a 4. Então, aqui vai ficar, ó, A4, 3 que multiplica 2 elevado a 4 menos 1. A4 é igual a 3 que multiplica 2, 4 menos 1, 3. Cuidado com as continhas, tá? Ó, faz sempre a potência primeiro. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 3, 24. A potência, ela é prioridade sobre a multiplicação, tá? Então, por isso que eu fiz a potência aqui primeiro. E aí, para terminar, faço agora aqui o meu n igual a 5. E aí eu vou ter aqui, ó, que o A5
é 3 vezes 2 elevado a 5 menos 1. A 5 é igual a 3 que multiplica 2. 5 menos 1, 4. E daqui eu vou ter que o A5, 2 elevado a 4, 16, vezes 3, 48. Uma vez que eu achei cada elemento termo da minha sequência, cujo termo geral é dado por AN igual a 3, que multiplica 2 elevado a menos 1, eu vou chegar agora aqui e vou escrever aqui a minha sequência. Ó. Primeiro termo é 3, segundo termo é 6, terceiro termo é 12, quarto termo 24 e o quinto termo 48. Tá? Então perceba ó, que através do termo geral, AN igual a 3 que multiplica 2 elevado a menos 1, eu consegui escrever, na verdade, aqui a minha sequência. Tá? Agora, de exercício para exercício, esse termo geral seu aqui vai sofrer aqui uma alteração, tá? Então, esse aqui, na verdade, é o termo geral que me deu aqui essa sequência. Ok? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu consigo achar o A4 sem ter o A1, A2 e o A3, tá? Então, perceba que quando eu tenho o termo geral, eu consigo achar qualquer termo que eu queira. Se eu quiser, por exemplo, aqui achar o 20º termo, quem que é o 20º termo? Na verdade, será o A índice 20. Quem que é o A20? Basta eu pegar aqui o meu N, e aonde tiver N, na verdade, aqui eu vou colocar 20. Tá? Então, basta você fazer aí uma substituição direta. Não vou fazer aqui o A20 aqui, porque vai dar um número aqui muito grande. Tá? Bom, se você entendeu agora aqui o termo geral, nós vamos fazer agora aqui mais um exemplo. Tá? Exemplo. O termo geral de uma sequência numérica é AN igual a 5N menos 24, onde N pertence aos naturais positivos. Verifique se o número 61 pertence a essa sequência. Em caso afirmativo, indique a sua posição na sequência. O que está acontecendo então aqui? Ó? Quando eu escrevo uma sequência numérica, eu vou ter quem aqui, ó, o meu primeiro termo, o meu segundo termo, o meu terceiro termo, assim por diante, ó. Até eu chegar, por exemplo, aqui, ó, no AN. Se ela for finita, eu paro no AN. Se for infinita, aqui continuo. Tá? A pergunta do exercício aqui é o seguinte, ó. Ele quer saber se o número 61 ele pertence a essa sequência. Ou seja, vai chegar uma hora que se eu começar a escrever essa sequência aqui, ó, o número 61 vai aparecer aqui? Essa que é a pergunta dele. Tá? Se aparecer, qual é a posição do número 61? E qual posição aqui que ele vai estar? Bom, para determinar a posição, quem determina a posição, na verdade, é o índice, tá? Então, aqui, ó, se ele tiver aqui, ó, ele vai estar na primeira posição, se tiver aqui na segunda posição e assim por diante. Então, o exercício aqui, ó, tá me perguntando é o seguinte, ó, ele deu pra gente aqui, ó, o nosso AN, que é igual a 5 que multiplica N menos 24. Ele fala que esse N aqui pertence aos naturais positivos. Então, o que eu quero descobrir aqui é o seguinte, ó. Existe um valor de N tal que esse meu AN vai ser igual a 61? Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó. Para eu resolver aqui esse exercício, eu quero descobrir se existe um valor de N e quando eu coloco aqui no valor do N aqui, ó, essa continha minha aqui tem que dar exatamente quanto? 61. Então, agora a continha que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Aonde está escrito AN,
eu vou colocar aqui 61. E vou tentar descobrir um valor de n que seja natural positivo. Então, aqui vai ficar o seguinte, 61, que é igual a 5n menos 24. Jogo 5n para o primeiro membro e passa negativo. Jogo 61 para o segundo membro que passa negativo. Menos 24. Então, aqui eu vou ter menos 5n, menos 61 com menos 24. Essa continha aqui vai dar menos 85. Vou chegar agora aqui, multiplicar isso aqui por menos 1. Vou obter que 5n é igual a 85. O que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, aqui eu vou ter 85 dividido por 5. E aqui eu vou concluir que esse n meu aqui é igual a 17. Olha que barato agora aqui, olha. Esse n meu aqui, ele é um número natural positivo. Então, vamos lá. Se aqui tivesse dado um número negativo ou um número decimal, a resposta seria que o 61 não estaria nessa sequência. Como aqui eu descobri um número natural positivo, sinal que o 61 pertence a essa sequência. Ou seja, olha que interessante aqui, A1, A2, continua. Vai chegar uma certa hora que vai aparecer aqui o A17. Tá? E quem que é esse A17 aqui, o que você acabou de ver? Ele nada mais é do que o meu número 61. Então, quando eu faço aqui, o meu n ser exatamente igual a 17, eu vou obter, na verdade, aqui no meu termo geral, o valor do A17, que é igual a 61. Então, ou seja, o 61 pertence a essa sequência? Sim. Qual que é a posição dele? A posição dele é a posição 17º, ou seja, posição 17. Então, a resposta é sim. Ou seja, o A índice 17 é igual a 61. Espero que você tenha acompanhado aqui a resolução aqui desse exemplo. Bom, e aí nós vamos falar agora aqui sobre o segundo caso, que é a fórmula de recorrência. Falei para você aqui que pode ser o termo geral. Eu apresentei para você, né, 2 exemplos aqui. E agora aqui nós vamos falar aqui de uma forma de recorrência. A fórmula de recorrência, elas nos permite obter termos da sequência através de seus termos anteriores. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu não consigo obter qualquer termo que eu queira da minha sequência. Não é igual ao termo geral. Então, a fórmula de recorrência, para eu obter um determinado termo, eu tenho que ter termos anteriores da minha sequência. Tá? Aí sim eu consigo obter os outros termos da minha sequência. Então, isso que são formas de recorrência. Então, trago um exemplozinho para a gente aqui. Escreva os 7 primeiros termos da sequência de Fibonacci, que é definida por... Então, aqui é o seguinte, essa sequência aqui que eu estou te apresentando, ela recebe um nome, tá? Essa aqui em especial. Ela é chamada de sequência de Fibonacci. Olha que legal aqui, Eu não quero obter aqui os 7 primeiros termos, então eu quero descobrir aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Aí perceba que quando eu tenho que descobrir esses números aqui, se você fizer a leitura aqui do que ele te deu, ele já falou para você aqui que o seu primeiro termo, ele vale 1. Então eu tenho aqui que o meu A1 vale 1. E ele falou para mim aqui agora que o meu A2 também vale 1. Então perceba aqui que dos 7 termos que eu tenho que descobrir,
eu já tenho o valor aqui do A1 e já tenho o valor do A2. Então, falta agora aqui, ó, eu descobri aqui os outros termos. E aí você vai ver que isso aqui é uma forma de recorrência, por quê? Você vai ver que para eu achar o A3, eu vou precisar do A2 e do A1. Tá? Ou seja, para eu achar o A6, eu preciso de outros termos. Eu não consigo achar o A6 de qualquer maneira. Tá? Então, a brincadeira agora que eu vou fazer aqui é o seguinte. Ó. Então, vamos lá. Quero achar aqui 7 termos. Eu já tenho o A1 e o A2. Quero achar aqui agora ó, o A3. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. Como eu quero achar o A3, é muito comum, tá, ó, o aluno chegar aqui e fazer o seguinte, ó, como eu quero achar o A3, eu vou fazer o meu N aqui igual a 3. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Aonde tem N, ó, eu vou colocar 3. Aí vamos ver o que vai acontecer. 3 somado com 2, 5, que é igual 3 somado com 1, 4, mais A3. Então, olha que interessante aqui, olha. Eu quero achar o A3, ó. Só que para eu achar o A3, eu tenho que ter o A5 e tenho que ter o A4. Perceba que eu não tenho, ó. Então, qual que é o problema, então, aqui, ó? O problema foi aqui, ó. Eu não posso fazer o meu N igual a 3. Eu tenho que ler isso aqui com cuidado, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, ó, eu tenho aqui que o meu N pertence aos naturais positivos. Para eu achar o A3, ó, eu vou olhar aqui, ó. Eu não quero achar o A3, eu vou fazer isso aqui, então, virar 3, ó. Para eu fazer o AN mais 2 virar A3, eu tenho que fazer, na verdade, o meu N aqui ser igual a 1, ó. Olha o que vai acontecer aqui se o meu N for 1, ó. Vai ficar A1 mais 2, que é igual a A1 mais 1, mais A1. Então, daqui eu tenho o seguinte, ó, que o meu A3 é igual a quem? A2 somado com A1. Moral da história. O meu A3 é igual à soma do A2 com A1. Ou seja, para eu achar o A3, basta eu somar o A1 com o A2. E aí você vai ver que o A1 vale 1 e o A2 também vale 1. Então eu mato a charada aqui que o meu A3 aqui vale 2. Agora eu vou achar que o A4, ó. Vou fazer que o meu N agora aqui igual a 2, ó. E aí vai ficar quem aqui, ó? A2 mais 2 é igual a A2 mais 1 mais A2. Então aqui você tem, ó, que o A4 é igual a A3 mais A2. Olha que interessante aqui, ó. Quem que é o A4 agora, ó? O A4 é a soma do A3 com o A2. O A2, ó, você já sabia que ele era 1. O A3, ó, você descobriu agora aqui que ele vale 2. Então, 2 somado com 1, essa continha nossa aqui dá 3, ó. Olha que interessante. O A3, ó, é a soma de A2 com A1. O A4 é a soma do A3 com A2. Você vai ver que o A5 agora, eu obtenho ele quando o N é igual a 3. E você vai ver que o seu A5 é a soma do A4 com o A3. Então aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Se o meu N for igual a 3, 3 com 2, A5. 3 com 1, 4. Então aqui vai ficar A4 mais A3, ó. Então realmente, ó, o meu A5 é o A4 somado com A3. O A4 meu aqui, ó, vale 3 e o meu A3 vale 2, ó. Então essa continha aqui, na verdade, vai me dar 5. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. O que a sequência de Fibonacci faz, na verdade?
Para você achar o termo a partir do terceiro, basta você somar os dois termos anteriores. Então, olha que legal aqui, ó. O A1 vale 1. O A2 vale 1. Quem que é o terceiro termo? É a soma do primeiro com o segundo. 1 mais 1 vale 2 aqui, ó. Quem que é o quarto termo? É a soma dos dois anteriores, ou seja, do A2 com A3. 1 com 2, 3. Cheguei aqui, ó. Quem que é o meu A5? O A5 é a soma dos dois anteriores, ou seja, do A3 com o A4. 2 com 3, 5. A partir do momento que você vê aqui um padrão, você já não precisa mais de fazer a continha. Ó. Quem que é o próximo termo agora aqui? Ó? Você vai somar os dois anteriores. 3 somado com 5, 8. Quem que é o próximo termo? A soma dos dois anteriores. 5 com 8, 13. Quem que é o próximo termo? A soma dos anteriores. 8 somado com 13, 21. Então, perceba ó, que eu quero achar aqui até o A7. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Eu achei até mais um aqui, tá vendo? Ó? Então, o que acontece aqui? Ó? Depois que você enxerga o padrão, você começa aqui, na verdade, a ter facilidade aqui para encontrar os outros termos. Então, perceba aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Era para ter parado aqui, ó. Eu achei aqui mais um. Se você quiser achar mais outro aqui, vai ser quem aqui, ó? 13 com 21. A continha aqui vai ser 34. Se você somar aqui 21 com 34, a continha aqui vai dar 55. Então, na verdade, aqui, ó, ele queria finitos termos, nós achamos aqui infinitos. Só para te mostrar, na verdade, aqui, esse padrão aqui da sequência de Fibonacci. Ok? Bom, espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo da aula. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Desejo a você bons estudos, um abraço, tchau, tchau.